Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 10 de português, destinada aos alunos do sexto ano, o adjetivo na construção do texto. Pegue a sua gramática, pegue o caderno, para que você possa acompanhar a correção das questões 1 a 5 das páginas 157 e 158 da gramática. Leia este cartoon de caulos: radical, desconfiado, negligente, alienado, falso, arruinado e rei. Observe que o texto apresenta aí uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Há imagens e palavras. Primeira questão. O humor do cartoon, a partir da relação entre linguagem verbal e linguagem visual, observe as palavras que estão abaixo de cada um dos quadros. Abaixo do quadro aí, de cada quadro, nós temos radical, desconfiado, negligente, alienado, falso, arruinado e rei. A que classe gramatical elas pertencem? Radical, desconfiado, negligente, alienado, falso e arruinado pertence aí à classe gramatical dos adjetivos. Ele está aí caracterizando, especificando a imagem a qual ele se refere. Rei aí está classificado como substantivo. Então, com exceção de rei, que é o substantivo, todas as outras são adjetivo, né? Todas as outras palavras são classificadas como o adjetivo. Nós já temos conhecimento da classe gramatical substantivo, que é toda e qualquer palavra que dá nome aos seres, sejam eles reais ou imaginários. O substantivo, ele é expressão, ele é núcleo da expressão, da oração. B. A que substantivo eles se referem? Eles estão se referindo aí ao indivíduo, ao olhar. Então, referem-se ao olhar, ao indivíduo. 2. Explique a relação que há entre cada um dos 6 primeiros quadros e a palavra que o acompanha. Radical. B. A imagem aí de um olhar radical. Aquele que vê as coisas de modo diferente do comum, algo radical. Desconfiado. Desconfiado. Olha a imagem. Descuidado, receoso, duvidoso. Negligente. Negligente é aquele que se mantém distanciado da realidade, mantém essa distância da realidade, das coisas. Alienado. Alienado aí é o que não quer ver, né? O que não prefere ver a realidade como ela realmente é. Ao olhar aí alienado, né? Um olhar fixado só naquilo realmente que vê e não como as coisas realmente são. Arruinado. Olhar aí arruinado. Observe a imagem. Seria devastado, né? Derrubado. Terceira questão. O 7º quadro apresenta um olho em vez de 2 e uma venda. Que tipo de venda é essa? Aí, tapa-olho, né? A venda aí é o tapa-olho. B. A que provérbio esse quadro faz referência? Esse quadro aí ele faz referência, né, ao provérbio: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, ele refere-se aí a este provérbio. Quarta questão. Por que o adjetivo tem tanto destaque na construção desse cartoon? O adjetivo é toda e qualquer palavra que caracteriza, que especifica e dá qualidades ao ser. Então, o adjetivo no cartoon ele tem o papel aí de caracterizar,
né, as imagens, as certas características das pessoas. E atribuir característica é o papel principal do adjetivo. Então, como resposta, você pode colocar, porque o cartoon caracteriza alguns tipos humanos a partir da intercepção, essa intercepção aí entre as imagens e certas características de pessoas. E o adjetivo ele tem como esse papel fundamental atribuir característica, caracterizá-lo, o ser ao qual ele se refere. O adjetivo é essa classe gramatical que especifica, que qualifica e que caracteriza o ser ao qual ele se refere. Quinta questão. O que você achou do cartão de Carlos? Caracterize-o com um adjetivo. Essa questão aí você, leitor, pode fazer a sua inferência. Você tem a capacidade, né, de fazer a inferência. O que você achou do cartoon? Uma sugestão, eu coloquei aqui algumas sugestões. Criativo, diferente, interessante, entre outros. Mas você responda aí fazendo a sua inferência, a capacidade que você tem a partir do momento que você fez a leitura e a interpretação do cartoon. A partir dessa questão, a partir da sexta questão, essas questões não há, elas não têm na sua gramática, são questões extras referente aí à classe gramatical, o adjetivo. Acompanhe, por favor. Leia. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. Carlos Drummond de Andrade. Letra A. Identifique o adjetivo que indica a pessoa nascida em Itabira, cidade do estado de Minas Gerais. Confidência do Itabirano. Então, o adjetivo pátrio aí é itabirano. Os adjetivos pátrios são os adjetivos e tem essa relação, né, que indica origem ou nacionalidade. Então, aí o adjetivo pátrio aí, referente aí ao texto, é Itabirano, que é cidade do estado de Minas Gerais. B. O título do poema é Confidência do Itabirano. A palavra destacada funciona como adjetivo ou substantivo. Confidência do Itabirano. Itabirano aí, ele está antecedido aí de do, ou seja, do artigo o definido de mais o. Portanto, aí ele funciona, está classificado como um substantivo. Confidência do Itabirano. Funciona como substantivo, pois vem precedida aí pelo artigo definido o. Eu tenho de mais o, a preposição mais o artigo definido o. Portanto, aí Itabirano se classifica como um substantivo. Letra C. E no verso é doce herança itabirana. A palavra sublinhada se classifica como adjetivo ou substantivo. Herança é um substantivo abstrato. Itabirana caracteriza ou especifica esse substantivo. Então, nesse caso, a palavra itabirana é um adjetivo, pois se refere aí ao substantivo, herança caracterizando, especificando, e exerce aí, dentro do contexto, uma função de adjetivo. Sétima questão. Relê este verso. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. A. Identifique os adjetivos. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. Eu tenho aí triste e orgulhoso. São adjetivos. B. Identifique a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras no valor de um adjetivo. Ele vai estar também, as palavras vão estar especificando, determinando, vão estar qualificando e caracterizando o substantivo a que se refere. Então, a locução adjetiva aí é de ferro. C. Esses adjetivos e essa locução adjetiva referem-se a um pronome. Qual seria esse pronome? Refere-se ao pronome eu. Por isso, eu sou triste, orgulhoso de ferro. Como eu posso identificar? Através do verbo sou.
Então, refere-se ao pronome eu, que pode ser identificado pelo verbo aí, sou. 8ª questão. Leia. Eu conheço a bonita e agradável cidade de Itabira. A. As palavras bonita e agradável pertencem a que classe gramatical? Bonita e agradável. Eu conheço a bonita e agradável cidade de Itabira. Então, a classe gramatical aí pertence aí às palavras, a classe gramatical dos adjetivos. Bonita e agradável aí está qualificando, caracterizando aí o substantivo, a cidade de Itabira. Então, a classe gramatical a qual elas pertencem é a classe dos adjetivos. B. Esses adjetivos referem-se ao substantivo ou a um pronome? Referem-se aí ao substantivo. Eu conheço a bonita e agradável cidade de Itabira. Então, bonita e agradável, ela está aí se referindo aí e caracterizando a cidade. 9ª questão. Indique o significado de cada adjetivo de acordo com o emprego antes ou depois do substantivo. Então, nessa questão, o adjetivo empregado, é importante que observe aí o sentido no contexto. Grande pessoa e pessoa grande. Grande pessoa, notável, importante. Pessoa grande já é o tamanho, né? Acima da média. Refere-se aí ao tamanho. Então, observe que nós utilizamos aí pessoa, grande pessoa e pessoa grande. Mas as palavras, dependendo do contexto que elas são inseridas, elas apresentam aí um significado e um sentido diferente. Caro amigo e vestido caro. Caro amigo é estimado, querido, e vestido caro é custoso, de preço alto. Então, caro amigo, estimado, querido, amável. E vestido caro, custoso, de preço alto. Exercício simples. Exercício simples é fácil, elementar. Quando eu digo exercício simples, apresenta aí uma facilidade. Simples exercício já seria algo comum, mero. Então, nessa questão, o emprego do adjetivo antes ou depois do substantivo apresentam sentidos diferentes. 10ª questão. Leia os versos do poeta Vicente de Carvalho. Tarde triste e silenciosa, de vila de beira-mar, uma tarde cor-de-rosa que vai morrendo em luar. Ao longe a várzea cintila de uns restos de sol poente, mas por sobre toda a vila do morro a que fica rente. Desce uma sombra tranquila e anoitece lentamente. A. Quais os adjetivos simples que aparecem no poema? Tarde triste e silenciosa, então tarde. De vila de beira-mar, uma tarde cor-de-rosa que vai morrendo em luar. Ao longe, a várzea cintila de uns restos de sol poente, mas por sobre toda a vila, de morro a que fica rente, desce uma sombra tranquila aí, e anoitece lentamente. Então, triste, poente e tranquila são já adjetivos simples que aparecem no texto. B. Qual é o adjetivo composto que há no poema? Tarde triste e silenciosa, de vila de beira-mar, uma tarde cor-de-rosa. Então, no verso aí, uma tarde cor-de-rosa. Os adjetivos compostos, né, são aqueles formados por duas ou mais palavras no contexto. C. Forme um adjetivo composto derivado do substantivo luar, enluarado. 11ª questão. Em cada frase a seguir há um adjetivo composto. Identifique-o. A. O indivíduo tinha características luso-brasileiras. O adjetivo composto aí é luso-brasileiras. Luso-brasileiras refere-se a Portugal e Brasil. B. Aquela era uma atividade sociocultural. Qual é o adjetivo composto? Sociocultural. Refere-se a social
e a cultura. C. O professor explicou para a classe as raízes afro-indígenas do brasileiro. Então, qual é o adjetivo composto nessa frase? Afro-indígenas, que refere-se a africanas e indígenas. Nessa 12ª questão, observe as palavras destacadas e classifique em substantivo ou adjetivo. O adjetivo é toda e qualquer palavra que especifica, que qualifica, que caracteriza o ser. O substantivo é a palavra que vai dar nome aos seres, seja eles reais ou imaginários. É núcleo da expressão. Então, na letra A, os sábios sempre lutaram contra os injustos. Sábios, os sábios. Sábios aí é substantivo. Sempre lutaram contra os injustos. Injusto também é substantivo. Então, sábios e injustos classificam-se como substantivo. Também aí observe que nós temos os sábios. Temos aí o artigo definido, determinando e identificando aí o substantivo. B. O sábio rei sabia dialogar com seu povo. Então, sábio aí já refere-se ao adjetivo. Então, sábio rei. Sábio aí já caracteriza rei. Então, sábio é adjetivo. Ele está vindo antes do substantivo, o adjetivo, mas caracterizando a palavra aí, o substantivo rei. C. No momento, a economia americana está em recessão. Economia americana. Então, a americana aí especifica, caracteriza economia. Portanto, a americana se classifica como um adjetivo. D. A americana conseguiu o ouro nas Olimpíadas. Então, a americana aí já se classifica como substantivo. Eu tenho aí a, que vai estar se referindo aí à americana, portanto, aí eu tenho um substantivo. Com o desmatamento, o verde das florestas desaparece. Então, com o desmatamento, o verde. Então, verde aí é substantivo. Então, nessa questão, você classificou as palavras nas frases em substantivo e adjetivo, observando quem dá nome aos seres e quem qualifica, identifica ou caracteriza. Nesta aula, foi feita a correção das páginas da gramática e, em seguida, uma revisão referente aos adjetivos no contexto. A leitura nos ensina a escrever com exatidão. Então, que vocês estudem, que façam as tarefas, que assistam às aulas, que leiam bons livros para que vocês obtenham êxito. E eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.